Professores, tutores e colegas do curso de Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Maria. O vídeo traz o relato, então, da minha escolha pelo artigo da revista Agriculturas, volume 12, 2015, sobre solos vivos, né? O artigo dentro dessa revista é Aprendendo com a História para Restaurar Solos. Então, de Ronald Bunck, a ideia trazida pelo autor do artigo é de como se dá a manutenção e a restauração desses solos hoje degradados, né? Pela forma que a agricultura se porta, né, frente ao nosso ambiente. Então ele aborda a questão da agricultura antigamente e a agricultura de hoje, pela questão do espaço agricultável que nós tínhamos enquanto agricultores, né? Antigamente tinha muito mais espaço, então era possível fazer um sistema de rotação de lavouras, ou seja, manter áreas de pousio para que nós pudéssemos restabelecer a questão nutricional e a questão de matéria orgânica do solo, o que hoje na nossa agricultura familiar nós não temos essa condição, porque os nossos agricultores têm áreas de 2, 3 hectares, então fica difícil de fazer área de pousio. O que se busca, o que é a visão do nosso agricultor hoje? Ao invés de olhar para esse restabelecimento do solo, ele vai olhar para a questão genética. Ele traz o exemplo da mandioca, né? Que quando você busca ter uma maior produtividade na mandioca, você busca um melhoramento genético e não buscar equilibrar ou restabelecer, restaurar a condição desse solo para a produção de mandioca. Então, nós mudamos o nosso foco, o nosso olhar, segundo o Ronald, né? Ele traz também no artigo, que me chamou a atenção, os 3 mitos da cultura, né? Que um dos mitos, o primeiro mito, é o que as áreas de produção elas têm um declínio da fertilidade natural, né? E ele traz os experimentos feitos na África, que isso não ocorre, né? Não porque o seguinte, ele traz a fertilidade sintética colocada ao solo e mesmo assim só o adubo sintético não faz efeito, não surte efeito. Então nós temos que ter uma restauração também da estrutura da matéria orgânica do solo. Outro mito que ele traz é a questão que o solo tem que ser arado, né? Tem que ser arado, tem que se arar o solo para que a gente mantenha as questões friáveis e produtivas do solo. O terceiro mito é a questão da monocultura, né? Que a monocultura ela traz e agrega, aumenta a produtividade, que você tem condição de se dedicar a uma única cultura, né? Mas não se olha para a questão da manutenção da qualidade desse solo. Esses 3 pontos, esses 3 mitos, ele faz uma relação com uma mata nativa, né? Uma mata natural, onde a mata não é arada, a mata não tem um declínio da fertilidade e ela não é uma monocultura, ela tem uma agrobiodiversidade, ou melhor, uma biodiversidade muito extensa, muito grande, e isso ajuda na manutenção, na renovação e no uso de diferentes nutrientes por diferentes espécies, o que mantém a fertilidade e o equilíbrio desse solo. Diferente da monocultura, que você tem o uso de uma determinada faixa de nutrientes. Então, quando ele faz a comparativo com uma mata natural, nativa, ela cai por terra, os 3 mitos somem. E com esse dado, é interessante perceber, né, que até por se passar na África, o primeiro ponto, o presidente da Zâmbia faz a seguinte afirmação durante o artigo, né, dentro do artigo de Ronald, que é que se ele usasse todo o subsídio que foi usado para fertilizantes, eles tinham condições de colocar uma escola em cada povoado do seu país, né? Então a gente olha às vezes e dá importância para aquilo que não deve se dar, né? Então, na hora que nos leva a pensar que quando você pensa em agricultura, né, que queremos e a que preço
financeiro e ambientalmente nós temos essa agricultura, né? Daí a importância de nós pensarmos que o nosso alimento produzido ele é reflexo de como se produz, do que se usa para produzi-lo. Para a gente ter uma agricultura limpa, tá? Isso é sinônimo de alimento limpo, alimento saudável. Então nesse processo, durante o artigo, Ronald traz o seguinte, que chamou também a atenção, que é a questão dos 3 princípios da agricultura sustentável, que vem de encontro, né, aos 3 mitos, porque ele traz o contrário, que arar o solo o mínimo possível, manter o solo coberto o maior tempo possível para estabelecer a estabilidade na parte superior do solo, umidade, temperatura, e conservar a biodiversidade, né, e fazer a questão dos adubos verdes, né, que é outro ponto dentro do artigo que ele traz, da importância que nós temos que dar para as propriedades pequenas que não têm condições de ter animais suficientes para a produção de esterco, então fazer a compostagem e então olhar para as nossas leguminosas, a rotação de cultura e a produção de biomassa a partir das leguminosas, que faz uma ciclagem e um aumento na biomassa, trazendo para o solo novamente então a questão da matéria orgânica. Isso é extremamente importante, que ele ressalta dentro do artigo. Então, com isso eu consigo fazer uma pequena síntese, ou o que significa para mim, né, dentro daquilo que eu trabalho, dentro da área que eu atuo hoje como monitor de uma escola família agrícola, né, no caso. Então, o que me chamou a atenção foi que nós discutimos dentro da nossa formação, que é o resgate, a importância dos filhos e filhas de agricultores que estudam, pensar a partir da realidade que eles vivem e dos conhecimentos já existentes nas famílias, né? Isso lá dos avós, dos bisavós, né? Isso é tão importante, ou muito mais importante do que os pacotes tecnológicos que são importados, né, para dentro das propriedades. Então, nós temos esse cuidado com a nossa realidade, nossa agricultura familiar, né? Produzir um alimento em um solo equilibrado, reduzindo o uso de adubos químicos sintéticos e olhar mais para os nossos adubos químicos naturais, né? De fazer essa ressignificação, que não é só o adubo químico sintético que tem importância nutricional e fertilidade de solo, mas também o esterco é um adubo tão químico e importante para o nosso solo, e ao contrário dos outros sintéticos, ainda tem a matéria orgânica que vai somar a esse solo. Então fazer com que esses agricultores, futuros agricultores e agricultoras, possam ver que os compostos e as reciclagens dentro da propriedade também é uma forma de recuperação e de produção sustentável da nossa agricultura. Por um momento seria só. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos.